Sou Natália Querubim, eu tô aqui agora com Emerson Crepaldi, que é a CEO aqui da Solinftec. Emerson, explica um pouquinho pra gente a grande novidade esse ano que a Solinftec tá trazendo pro segmento agro em geral, mas pra cana especificamente também, que é a Alice Multiagente. Explica um pouco como que é essa tecnologia, que frentes que ela vai atuar em cana e como que isso vai impactar, né, a produção de cana. Perfeito. Bom, Natália, o que a gente está trazendo para o AgriShow esse ano? Tem várias novidades, tanto de grãos, cana, cultivos perenes, florestal e robótica. Mas olhando para a cana, principalmente, o grande foco é, além do lado agronômico, que é olhar fertirrigação, otimização de insumos e olhar muito mais para a produtividade de cana e olhar como é que a gente ajuda a redução de custo, a gente entendeu, depois de quase 94% das usinas do Brasil, que a gente precisa dar um salto do ponto de vista tecnológico para que a gente coloque a inteligência artificial de fato para ajudar a gestão de processo diretamente alocada em campo. O que é isso? O que é um pouco dessa loucura? É colocar inteligência artificial focada em multi-agentes de operação, ou seja, eu tenho uma parte da inteligência olhando para manutenção automotiva, eu tenho uma parte da inteligência artificial olhando para gestão operacional, para ganho de eficiência de máquina, eu tenho uma parte olhando para mapas, layers, olhando para tráfego e produtividade, eu tenho uma parte olhando para daninha, olhando para vários tipos de operações em campo para que essa tomada de decisão ela seja mais intuitiva, ela gere recomendações agronômicas, operacionais de custeio para que se tome uma decisão melhor. E, do ponto de vista cana, onde toda usina, todo mercado tem uma central de inteligência agrícola, ou uma COA, ou uma torre de controle, como é que a gente otimiza o aprendizado dessa inteligência artificial para que as pessoas que operam essas torres de controle, esses COAs, sejam mais dinâmicas e, ao mesmo tempo, consigam extrair o máximo da ferramenta. Ou seja, você já tem muita tecnologia embarcada. O multiagente, ele traz uma visão de como usar melhor essa tecnologia em foco de redução de custo e maximizar a produtividade. Você pode dar um exemplo bem prático? Claro. Por exemplo, no CTT, por exemplo, como que essa tecnologia atuaria? Se eu pegar hoje o CTT, principalmente você vai olhar relação, por exemplo, de colhedora e transbordo, como é que está esse ganho de eficiência e o rendimento operacional dessas duas máquinas que trabalham atrelada. Mais a macrologística, que é caminhão canavieiro puxando no despacho. Quando eu olho tudo isso com multi-agente do ponto de vista logístico e do ponto de vista eficiência, eu consigo mostrar, olha, a colheita de cana daquele talhão 1, 2 e 3, ela finaliza em 50 horas, se ela manter esse rendimento, você tem cana para entregar para aquela logística canavieira, que consequentemente você vai abastecer a indústria. Se tiver qualquer mudança nesse tráfego, por exemplo, seja um tráfego logístico, seja quebra de máquina, o multi-agente já consegue recalcular esse propósito e dar um indicador para a torre de controle ou para o despacho, falar muda a operação para que você não perca eficiência e, consequentemente, você tenha um melhor aproveitamento. Então, é como se eu tivesse um grande cérebro trabalhando no CTT, por exemplo. Poderia estar na fertirrigação, trabalhando do ponto de vista agronômico, poderia estar olhando do ponto de vista layer para dar rendimento operacional de máquina, menor número de manobra e assim por diante. Então tem vários exemplos que a gente pode demonstrar. E essa tecnologia está disponível já para o produtor, para a usina? Já está disponível, alguns dos módulos já começam a ser implementados já a partir do mês que vem e é uma série de evolução dos próximos meses que vão evoluindo módulo a módulo para que os produtores consigam usar, as usinas consigam usar. Perfeito. Crepaldi, eu queria que você contasse um pouco agora sobre a evolução do Solix. O que vocês estão trazendo de novidade no Solix, também pensando no segmento canavieiro aí? Bom, o Solix é uma das outras grandes novidades que a gente está trazendo para cá, já pelo 3º ano, mas agora o que a gente está trazendo é o Solix XT. Depois de quase 270 robôs operando em campo, da versão X1, que inclusive ela não está aqui, a gente aprendeu tudo que ela precisava melhorar, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista tecnologia, do ponto de vista performance, para atender as usinas de cana-de-açúcar e os produtores de grãos, tá? Olhando para a cana, nós estamos trazendo o Solix XT como uma grande novidade, é uma evolução do Solix X1, onde ele tem 4 vezes praticamente a capacidade de carga de defensivos, ele já está preparado para trabalhar com 2 linhas de bico e grandes mudanças mecânicas e estruturais, para quê? Para que ele tenha mais robustez, preparado para qualquer tipo de terreno, ou seja, qualquer tipo de declive de canavial, 4x4, ou seja, eu tenho muito mais força, muito mais torque, muito mais preparação para andar e muito mais autônomo. Então, o que a gente fez? A evolução do Solix X1 para o Solix T eu tenho uma máquina que tenha mais rendimento operacional, ou seja, o Solix X1 aplicava 1,5 km por hora, esse ele aplica 5 km por hora, ou seja, 3 vezes mais rendimento, cubro mais áreas e tem um custo por hectare menor. E ao mesmo tempo eu consigo estar preparado para rodar qualquer tipo de declive. Seja uma cana-de-açúcar lá no Paraná, seja uma cana-de-açúcar lá no Goiás, no Cerrado.
eu consigo ter um bom rendimento operacional olhando para a ponta da linha, que consequentemente vai dar um efeito depois em rendimento, operacionalidade e produtividade na prática. Crepal, explica pra gente só uma coisinha. Quais os números que vocês têm conseguido de redução de custo com a aplicação? Ele substituiria, por exemplo, um pulverizador? Olhando para a cana-de-açúcar, principalmente porque ele está focado hoje, que é olhar para herbicida, o robô ele já tem números incríveis do ponto de vista redução de defensivo. Olhando na catação química, hoje um robô desse ele consegue trabalhar para otimizar de 5 a 6 quadriciclos, que estão hoje na aplicação de herbicida, ou se a gente estivesse falando de catação química manual, com pessoas, de 10 a 12 pessoas ele consegue substituir. E que na cana-de-açúcar é um problema. A mão de obra hoje é limitada do ponto de vista. Então, a máquina autônoma que consegue trabalhar isso. Olhando, obviamente, para o pulverizador, depende da operacionalidade, né? Geralmente você faz pouco um pulverizador ali do ponto de vista a aplicação era total. Mas ele poderia também ser olhado dependendo disso. Então, esse é o grande ponto. A inteligência artificial, que acho que também é um grande destaque, nós já estamos olhando para vários tipos de melhorias do ponto de vista estrutural e do ponto de vista IA propriamente dito. Então, o que a gente fez como evolução? Começamos a trabalhar com pingentes e olhando um leque menor, de um ângulo menor de 25 graus, para quê? Para que a gente solte mais componente ativo, por exemplo, no colonião, que é uma grande praga que tem no cana-de-açúcar. Assim como preparado para trabalhar na grama seda e assim por diante. Então, a IA já está nesse nível. E o nível de aprendizado dessa máquina hoje já está num nível tão evoluído que em breve ele já vai estar preparado para trabalhar com 2 moléculas, então folha larga e folha estreita, numa mesma operação, o que ajuda a reduzir o custo operacional da aplicação propriamente dita. Perfeito. Acho que é isso. É isso? Obrigada, viu, Obrigado, Emerson? uma vez. Até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.